Antes de fecharmos toda a cabecinha dela, vamos colocar enchimento. Então, nós vamos colocar enchimento nas patinhas, no corpo, depois a gente volta para fechar aqui. Vamos colocar enchimento na cabeça também. Deixamos essa abertura que fica mais fácil de colocar por aqui também, né? O enchimento e ajeitar ele para ficar direitinho. Depois a gente fecha tudo e faz as orelhinhas e o focinho e o rabinho. Daí está pronta a nossa lhama. Uma coisa que eu queria comentar do enchimento, temos que cuidar bastante, como a gente tem 4 patinhas e elas têm que ficar parelhinhas para ficar em pé, nós não podemos empurrar muito enchimento em uma delas e na outra não, assim, para não... como é crochê, a gente sabe que ele pode dar, pode lacear, como falam, né? Ele pode alargar um pouquinho, então se a gente empurrar muito o enchimento, uma perninha vai crescer mais do que a outra, ela vai ficar mais alta ou vai ficar mais gordinha, não vai ficar legal a proporção. Então, vamos cuidar bem do enchimento, principalmente nas patinhas, para deixar a forma dela assim, não... Aqui ela é um pouquinho mais fina, ó. Aqui embaixo ela é um pouquinho mais grossinha, assim, para dar aquele desenho do casco, né? Aqui é o desenho como se fosse da canela, da lhama, que é um pouquinho mais fina, e da coxa dela, peludinha, que ela é um pouquinho mais grossa. Então, vamos cuidar do enchimento para manter essa característica da lhama, que é bem bacana. Se a gente coloca muito enchimento, a gente vai acabar fazendo essa parte ficar também larga, né? Daí não vai ficar tão bacana. Então, vamos colocar enchimento, depois a gente volta. Eu coloquei enchimento. Ficou assim, ó, bem bacana. Agora nós vamos finalizar aqui em cima, na cabecinha, sem fazer mais uma carreira. Vamos cortar o fio, deixar só um pedacinho. Vamos finalizar com agulha de tapeçaria para não ficar aquele biquinho para cima. Eu gosto de fazer diferente. Vamos finalizar então passando por todas as alcinhas do ponto, ó. Já vamos puxando para ele ir fechando. Puxamos bem no final. A gente dá mais umas voltas aqui. Aqui eu gosto de passar bastante, ó, para não abrir. Ficar bem firme. Pronto. Vamos fechar aqui nas costas. Podemos começar no mesmo ponto que a gente usou para fazer a união, para apertar um pouquinho mais ele. Deixamos aqui um pedaço de fio, depois a gente dá um nozinho. Ó, apertamos bem. E vamos pegando o ponto, um ponto de cada lado, para a gente fazer uma costura. Ó, apertamos bem. Aqui, se o ponto tá longe, ele tá um pouco aberto, a gente pode passar 2 vezes no mesmo, ó, para garantir que vai ficar bem fechadinho. Quanto mais pertinho a gente passar a costura, mais fechadinho fica. Ó, podemos passar 2 vezes.
Aqui no final não tem problema que fica esse biquinho, porque depois a gente vai prender o rabinho da lhama, daí vai sumir esse biquinho. Agora nós vamos passar o fio de volta, ó, vamos prender com o outro lá da frente que sobrou. Que nós deixamos sobrando. Ó, vamos dando um nozinho e depois a gente esconde lá pra dentro. Podemos dar umas 3 vezes um nó aqui, pra fechar bem. E escondemos lá pra dentro. Puxamos, ó, já entrou. Cortamos aqui. E puxamos o outro pra dentro também. Aqui embaixo, às vezes fica, ó, um buraquinho aberto, ó, a gente pode, com agulha de tapeçaria, dar uns pontinhos aqui. Vamos fazer agora o rabinho da lhama. Vamos colocar 6 pontos em anel mágico, usando a mesma linha que a gente usou para fazer toda ela. Foi a linha que a gente usou para fazer na parte que ela tem o pelinho, né? Essa mesma linha. Na segunda carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Vamos ficar no final dela com 9 pontos. Na terceira carreira, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. Vamos ficar no final dela com 12 pontos. Vamos fazer agora 2 carreiras, a 4 e a 5, de ponto sobre ponto, 12 pontos baixos. Na carreira 6, nós vamos fazer uma diminuição. Vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Vamos ficar no final dela com 9 pontos. Vamos fazer mais uma carreira, carreira 7, de ponto sobre ponto, de 9 pontos baixos. Daí nós finalizamos o rabinho da lhama. Cortamos o fio, deixamos um pedaço para prender no corpo. Vamos fazer as orelhas da lhama. Para fazer as orelhas, nós vamos usar a mesma cor que a gente usou para fazer a canela dela, que é a cor da pele. Então, nós vamos colocar 6 pontos em anel mágico. Na segunda carreira, nós vamos fazer sem aumentar e sem diminuir, ponto sobre ponto, 6 pontos baixos. Seis pontos baixos, vamos desvirar. Como não tem aumento, né, ele vai ficar virado. Agora, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Vamos ficar com 9 pontos no final. Eu não vou colocar o marcador porque aqui vai atrapalhar um pouco, então vamos contando. Um ponto baixo e um aumento, ficamos com 9 pontos no final. Essa é a carreira 3. Ficamos com 9 pontos. Vamos fazer a carreira de número 4 de ponto sobre ponto, 9 pontos. Então, vamos contando. 9 pontos. Vamos fazer agora a carreira 5, 2 pontos baixos e um aumento. Vamos ficar com 12 pontos no final. Vamos fazer agora 3 carreiras de 12 pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir. Então, vamos contar 12, 24, 36 pontos. A gente não precisa colocar o marcador. Concluímos as 3 carreiras, vamos fazer a carreira de número 9, um ponto baixo e uma diminuição. Vamos ficar no final dela com 9 pontos.
Finalizamos e deixamos um pedacinho de fio para prender na cabeça. E fizemos uma outra igual, já fiz uma igual. Temos duas orelhinhas. Vamos fazer agora o focinho da lhama. Para fazer o focinho, vamos usar a mesma linha que a gente usou para fazer a orelha. Colocamos 6 pontos em anel mágico. Vamos fazer aumento por todos os pontos, 6 aumentos, ficamos com 12 pontos ao final na segunda carreira. Agora, nós vamos colocar um marcador para a gente não se perder aqui. Eu fiz os aumentos, 6 aumentos, né? Ficamos com 12 pontos, fiz mais um ponto e coloquei o marcador. Agora, nós vamos fazer a carreira 3 com 2 pontos baixos e um aumento. Essa repetição, essa sequência, nós vamos fazer 4 vezes. Ficamos com 16 pontos. Então, 2 pontos baixos, eu fiz um mais um aumento. Mais 3 vezes. Chegamos no final da carreira 3, vamos fazer a carreira 4 de ponto sobre ponto, 16 pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir. Aqui nós vamos fazer mais uma carreira, vamos fazer então 2 carreiras de ponto sobre ponto, a 4 e a 5, tá, pessoal? Fica muito pequenininho assim, vamos fazer mais uma. Duas carreiras de ponto sobre ponto, a 4 e a 5, de 16 pontos baixos. Agora sim. Deixamos para dentro. Deixamos um pedaço de fio para prender na cabeça. Mostrar para vocês a posição para a gente prender as orelhas, o rabinho e o focinho. O rabinho, como eu comentei, a gente vai colocar bem naquele último pontinho que a gente fez que ficou um pouquinho com o biquinho, né? A gente vai colocar sobre aquele biquinho, bem centralizado, e vai prender ele um pouquinho em pé, assim, ó. Ele pode ficar viradinho, pode ficar um pouquinho mais deitado, que fica bem bacana também. O focinho centralizamos com os olhos, deixamos uma carreirinha abaixo do olho, bem onde termina o olho, a gente centraliza o focinho. E eu só coloco o enchimento nele depois que eu já tô quase finalizando de prender. Antes eu não coloco enchimento. Sempre com bastante alfinete, para não sair do lugar. A orelha a gente dobrou no meio e costurou ela. Como a gente costura normalmente uma orelha, né? Quando a gente faz a orelha em pezinho, assim, ó, a gente dobra ela no meio e costura. A gente deu uma torcidinha, vou tirar uma aqui pra mostrar como que eu fiz, ó. Eu dobrei no meio ela e costurei, ó. Bem simples. Aqui eu dei uma torcidinha pra ela ficar assim, porque a orelhinha da lhama, ela é um pouco torcida. Ela é viradinha. Então, a gente deixa essa abertura pra frente aqui e prende ela. Vamos contar depois as carreirinhas pra gente ver onde. Contando do anel mágico aqui no final. 1, 2, 3, na quarta carreira, ó, a gente prendeu a orelha. Dos dois lados. E aqui centralizamos com o pescocinho, ó, alinhamos, né? Bem no meio e centralizamos também, no pescocinho para ficar bem alinhado. As duas. Se vocês têm dificuldade em costurar essa parte, a orelha e o rabinho, vocês podem ver um vídeo no canal que eu fiz sobre costura. Eu costurei todas as partes, inclusive de costurar focinho e peças abertas, que é bem bacana. Então, não vou mostrar tudo de novo neste vídeo para não ficar muito extenso. Então, vocês podem olhar o vídeo da costura que vai, para quem tem um pouco de dificuldade ainda, vai ajudar bastante. Então, eu vou costurar, vou prender tudo, depois a gente volta para ver como ficou.
todas as partes da lhama presas, ó, focinhos, orelhinhas e o rabinho. Agora nós vamos fazer os acessórios para colocar nela. Colocar aqui, colocar no focinho, que fica bem bacana também. Vamos fazer agora um tapetinho, um acessório para colocar aqui nas costas da lhama. Vamos usar umas linhas bem contrastantes, coloridas, né, para ela ficar bem colorida. Então, eu vou usar o rosa e um laranja. Depois, vocês podem usar as cores que vocês preferirem e tiverem também. Não precisa comprar, né, só para fazer esse detalhe. Então, nós vamos subir 10 correntinhas. Começamos com laranja. Dez correntinhas. Voltamos no segundo depois da agulha, fazendo ponto baixo. Vamos fazer 9 pontos baixos. Usando uma agulha, vamos usar uma agulha mais grossa para ficar mais solto o ponto, não ficar um tapete muito duro. Vai ficar bem soltinho. Chegamos no final, 9 correntinhas, vamos fazer, subir uma correntinha e viramos. E assim nós vamos fazendo a altura que a gente quiser para colocar aqui, né? A altura que a gente quiser. Então, sempre 2 carreiras de cada cor, ou 3 se vocês preferirem, mas é melhor 2, porque a linha vai terminar sempre no mesmo lugar. Vamos fazer uma aqui, a gente já vai ver como vai ficar. Duas carreiras. Antes de subir a correntinha, vamos mudar de cor. Vamos pegar outra cor. Deixamos um pedaço do fio aqui. Subimos uma correntinha com ela. Este pedaço do fio a gente pode ir conduzindo junto, ó, viramos o trabalho. E vamos fazendo 9 pontos baixos com essa outra cor. Conduzindo o fio embaixo para esconder, ó. Subimos uma correntinha e viramos. Aqui nós vamos trocar de cor de novo. Concluímos. Antes de fazer a correntinha, pegamos a outra cor, vamos fazer uma correntinha e viramos. Sempre assim. 2 carreiras com uma cor, 2 carreiras com outra cor. Nesta cor agora, nós chegamos aqui no final, fazemos uma correntinha e só viramos. Na próxima, nós já trocamos de cor. Uma correntinha, viramos. A gente fez, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras, 8 trocas de cores. Então, nós temos aqui 16 carreiras. 2 em cada, né? Medindo na lhama ficou bem legal esse tamanho, não precisa ser muito comprido, né, até lá embaixo. Nós podemos agora colocar assim uns fiozinhos para fazer como se fosse uma franjinha, que fica bem bacana também. E não tem problema deixar um lado de cada cor que fica legal. Agora a gente pode colocar franjinhas aqui, né? Podemos colocar a cor ao contrário, aqui rosa e aqui o laranja, que fica bem bacana, ou deixamos assim.
Só para mostrar para vocês, então, como eu fiz os acessórios para deixar a lhama bem colorida, coloquei um tapetinho que a gente fez, amarrei com uma linha de uma das cores, né, com o laranja, coloquei 2 pomponzinhos. Aqui eu só fiz só correntinha, ó, fiz algumas correntinhas, medi, né, e amarrei aqui embaixo. Coloquei a correntinha do lado do avesso, que fica bem bacana esse visual dela do lado do avesso. E coloquei, eu fiz como se fosse fazer um pompom, ó, fiz uma franjinha para ela, que ela tem uma franjinha. Usei a mesma linha que a gente usou para fazer essa parte que é do pelo dela. Só umas franjinhas no meio, assim, que ela tem uma franjinha. Outra sugestão, assim, outra ideia é usar pomponzinho mesmo, né? Decorar ela, colocar o pompom aqui em cima, olha como fica bacana também. Colocar em cima, né? Colocar, ao invés deste pomponzinho aqui, colocar este. Então, tem várias opções que a gente pode fazer que fica bem bacana. É só usar a criatividade e deixar nossa lhama bem colorida.